Eu sou a Carol e hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a amamentação do Davi. Será que eu consegui amamentar? Será que eu tive leite suficiente? Hein? Vamos descobrir? Vem que tá começando mais um vídeo. O Davi era o segundo filho, né? E eu já havia amamentado Samuel, então eu achei que eu ia sair nota 10 na amamentação, eu ia conseguir passar pelas dificuldades que eu havia encontrado na amamentação do Samuel. Eu achei que, nossa, ia ser mil maravilhas, né? Porque eu já tinha experiência do primeiro filho, então eu achei que seria maravilhosa a minha experiência com o Davi. Mas tivemos alguns contratempos no meio desse caminho. Logo nos primeiros dias de vida do Davi, quando a gente amamenta, você sente o seu peito encher de leite. Você sente ele encher, ele fica cheio, né? E do Davi, o meu peito não enchia, não enchia. Quando a gente amamenta, o peito ele enche de leite, a criança mama, você sente que esvaziou o peito. Mas do Davi, meu peito ele não enchia. Eu não sentia que o peito estava cheio de leite, eu não sentia. Isso foi logo nos primeiros dias de vida dele. E ele chorava, e eu insistia com o peito toda hora, eu dando peito para ele, e ele só chorava. E o meu peito ele não enchia, não enchia, eu só sentia ele vazio. Mas isso foi logo nos primeiros dias de vida dele, na primeira semana de vida dele. Aí, em Resende, eles marcam uma consulta na sala de amamentação, para eles verem se você tá conseguindo amamentar, se o bebê tá pegando a pega corretamente, né? E então eu fui nessa consulta. Acho que o Davi havia nascido no sábado, essa consulta foi na sexta-feira. Então, ele ia fazer 7 dias de vida, ele tava com 6 dias de vida. Ele teve febre, bebezinho, com 6 dias de vida, ele teve febre. Aí eu fui nessa consulta, nessa sala de amamentação, né? E falei que ele pegava direitinho, mas eu comentei sobre a questão da febre. Aí ela encaminhou que eu fosse pro hospital. Nós fomos pro hospital e lá viu que ele estava ficando desidratado. Então eu vi que realmente eu não estava tendo leite. Por isso que eu falei no vídeo anterior da amamentação do Samuel, que eu achava não ter leite, mas o Samuel só crescendo, engordando tudo. O Davi, com 6 dias de nascido, ele teve desidratação, ele teve febre, ele teve pouca urina e ele teve que ficar internado. Com 6 dias de vida, ele ficou 3 dias internado. Por mais que tenha sido meu segundo filho, eu nunca tinha passado essa questão de bebezinho ter que ficar internado. Eu nunca passei, né? Com o Samuel, nunca precisou. E com o Davi, ele tinha 6 meses de vida, aí eu fiquei desesperada. Eu saí que ele teve que ficar lá, né? E eu tinha que ir em casa pegar roupa, porque eu não tinha levado roupa assim para ficar internado, né? Então, ele ficou lá e eu fui em casa pegar roupa. E vocês imaginam o meu desespero de ter que deixar meu bebezinho lá com 6 dias de vida internado. Fiquei lá na maternidade com ele esses 3 dias, né? Tinha um quarto separado para as mães que tinham os bebês internados. Ele ficou na UTI, neonatal, e eu subia de 3 em 3 horas para poder amamentar. Que a gente fazia assim, eu dava o peito, dava os 2 seios para ele mamar, e lá elas complementavam com o copinho com leite artificial. Então, eu vi que eu não tinha leite, não foi que eu achei, para mim o leite ainda ia descer, né? Porque ainda demora para poder descer o leite, no comecinho é o colostro. Então, na minha cabeça, não, eu tenho leite sim, né? Ele tá chorando, mas eu vou dar peito e vou conseguir amamentar. Só que aí ele teve essa febre e a desidratação. Então, eu tinha pouco leite. O meu peito, ele não enchia. Sempre aquela sensação de vazio e não enchia. Então, ele saiu da internação, né? Ficou 3 dias internado. E a gente saiu de lá, eu tendo que amamentar e complementar com a mamadeira.
E eu fiz isso até os 4 meses. Até os 4 meses eu dava o peito, e depois do peito eu fazia a mamadeira e dava a mamadeira para ele. Mas quando ele já ia fazer 4 meses, ele tava com uns 3 meses e pouquinho, e eu percebia que ele não queria tanto o peito mais, ele preferia a mamadeira. Então, quando eu colocava ele no peito, ele chorava, 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 mas eu insistia, né? Porque eu queria amamentar e eu insistia. E ele chorava, chorava, chorava. E quando ele fez 4 meses, eu tive que voltar pro trabalho. Então, eu só dava mamar para ele de manhã e depois que eu chegava à tarde. O peito, né? Fora isso, era mamadeira. Mas aí eu vi que ele não queria mais o peito. Aí então eu comecei, como eu já não tinha tanto leite mais, eu parei de dar o peito para ele. E não tive nenhum problema, né? De o peito empedrar, essas coisas, porque eu não tinha leite mesmo. Não tinha tanto leite assim para sustentá-lo, né? Então, o desmame foi super tranquilo, né? Eu com 4 meses ele já não mamava peito mais, era somente a mamadeira. E como eu havia voltado para o trabalho, ele começou a introdução alimentar também. Então, com 4 meses, ele já mamava mamadeira e começou a introdução alimentar. Fiquei muito triste, fiquei arrasada por não conseguir amamentar, porque eu queria amamentar, né? Amamentar é uma coisa, um sentimento tão bom, né, pra gente, pro bebê. Eu queria poder amamentar igual havia amamentado Samuel, né? Eu sei que a gente fica muito cansada, suga muita gente, mas eu queria poder amamentar de novo. Mas o Davi eu não consegui, né? Eu consegui por 3 meses só. E ainda assim era intercalada a amamentação e a fórmula. Mas, gente, qualquer jeito, qualquer forma, ou é peito ou é mamadeira, o meu amor por ele sempre foi o mesmo, né? E muitas das vezes as pessoas julgam as mães que não dão peito, que não dão leite materno, né? Mas às vezes elas não conseguem mesmo, às vezes é por escolha, né? Ou muitas das vezes não tiveram leite, assim como eu não tive leite do Davi. E a gente não deixou de ser menos mãe por isso. O amor é o mesmo, o carinho é o mesmo, o afeto é o mesmo. A gente não deixou de ser mãe por isso. Mas é muito bom lembrar que não foi eu que, eu achei que eu não tinha leite e já fui dando a fórmula para ele. Não. Ele teve desidratação, ele teve febre. Aí que nós vimos que eu não tinha leite suficiente para sustentá-lo, porque ele não estava fazendo xixi direito, tinha pouca urina e deu a febre com 6 dias de vida. Então, não foi, eu acho que eu não tenho leite. Não foi isso. Foi essa questão da internação dele mesmo que a gente percebeu que eu não tinha leite. Mas, gente, a importância da amamentação. A amamentação é maravilhosa, né? Você amamentar o seu filho é maravilhosa, não só questão de sentimento, mas para a saúde do bebê. Porque o Davi, ele mamava fórmula. Então, ele tinha muita dificuldade para fazer o cocô dele, muita, muita, muita mesmo. Ele sofreu com isso desde pequenininho, porque sempre foi a fórmula desde pequeno. Então, isso prejudicou muito, muito mesmo. Ele fazia cocôzinho muito duro, o cocô dele às vezes saía com sangue. Teve uma vez que eu fui desesperada no posto porque tinha saído sangue no cocô dele. Então, a amamentação, ela não é só questão de sentimento, não, é até por saúde mesmo, né, pro bebê. Mas quando não tem jeito, igual no meu caso, não tinha outro jeito, eu tinha que dar fórmula, não tinha outro jeito. Eu usava NAN, eu usei Aptamil, Nestorgeno, todos esses eu usei e todos eles deixava ele com um cocôzinho duro. E isso é uma coisa, infelizmente, que não tem o que a gente fazer, né? Se fosse por questão, não quero amamentar porque eu não quero, não vou amamentar porque eu não quero. Não foi isso, né? Eu não tive escolha. E se fosse por mim, eu teria amamentado, mas eu não tive escolha. Por isso que é sempre bom a gente ter um acompanhamento com o bebê, no médico, com o pediatra, porque não é só, eu acho que eu não tenho leite. Não é simplesmente isso, né? É você observar se tá saindo, a urina tá direitinho, se as fezes tá direitinho, se o bebê teve febre.
Você tem que observar essas coisas, não é só na sua cabeça você achar que não tem leite, porque não é só isso que vai dizer se você tem ou não, né? É o ganho do peso, se a criança está crescendo, se a criança está engordando, é isso que vale. No meu caso, nem deu tempo, né? Não deu tempo de eu ver se ele estava crescendo, nem deu, porque com 6 dias ele teve febre. Imagina um bebezinho de 6 dias de vida com febre. Imagina o meu desespero, eu fiquei desesperada, desesperada mesmo. Eu saí de lá chorando, eu ficava lá chorando, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi só a questão da desidratação mesmo. Aí com a fórmula ele melhorou, né? Não teve mais desidratação, não teve mais febre, graças a Deus. E por isso que a gente fala, né? Nenhum filho é igual ao outro. Samuel conseguia amamentar até 1 ano e pouquinho, foi só leite materno. Do Davi, não. Eu não tive leite suficiente, não conseguia amamentar, tive que dar fórmula, mas o amor foi o mesmo, né? O carinho, o afeto de estar ali com o bebê no colo, não era o meu leite materno, mas era, ele estava ali no meu colo, era fórmula, mas o carinho, o afeto era o mesmo. Então, ninguém é menos mãe, mais mãe, por não ter amamentado o seu bebê. Eu sou a mesma mãe e eu amamentei o Samuel, não consegui amamentar o Davi. E isso não significa nada, né? E eu continuo a mesma mãe, não sou menos mãe por isso. Então, se você não teve leite suficiente, se você não conseguiu amamentar o seu filho, não fica frustrado. Fica tranquilo, porque isso acontece, né? E se você acha que você tem pouco leite, procura o pediatra do seu filho e conversa direitinho, porque ele é quem realmente vai saber dizer se você tem pouco leite, se precisa de uma complementação com a fórmula, só o médico vai dizer, né? Hoje o Davi é uma criança saudável, não tem diferença nenhuma do Samuel, uma criança que foi amamentada por ele que tomou fórmula, não tem diferença nenhuma dos dois. São crianças saudáveis do mesmo jeito, então não teve diferença nenhuma. E do Davi foi isso, não consegui amamentar, não tive leite suficiente e nem por isso eu deixei de ser menos mãe. E o Davi, desde quando eu saí da maternidade, eu já saí com meu peito de lá um pouco machucado, né? Estava com um pouco de fissura, os dois. E machucou os dois seios. E do Davi eu amamentei, acho que 1 ou 2 dias, o peito sangrando mesmo. Eu amamentei o Davi com o peito sangrando. Porque como não tinha tanto leite, meu peito não enchia, então eu queria dar para ele toda hora, para ver se ele sugando bastante, talvez aumentasse a produção de leite, né? Na minha cabeça, eu achei que se eu desse toda hora, ele estava chorando e toda hora eu oferecesse o peito, na minha cabeça isso faria com que aumentasse a minha produção de leite. E infelizmente não aumentou minha produção de leite. O meu peito fissurou, machucou, ele mamou com sangue mesmo. E eu fiz isso e não adiantou, né? Comi arroz doce, tudo que o pessoal mandava eu comer para poder aumentar a produção de leite, eu fazia, gente. Tomei aquela cerveja preta, e olha que eu não gosto de beber. Tomei aquela cerveja preta, não adiantou de nada. Comi canja, nossa, nada adiantou. Nada adiantou. Então, se as pessoas mandarem você comer alguma coisa, beber alguma coisa que vai aumentar a produção de leite, é tudo mentira. Porque eu fiz isso tudo e não aumentou nada a minha produção de leite. Continuou peito vazio, sem encher nem nada. E até da amamentação do Arthur, né? O pessoal falava, come canjica, come arroz doce, né? E eu falei, não adianta de nada, porque do Davi não adiantou. Então, isso não adianta de nada, não aumenta a produção nem nada. Mas enfim, e era pra ter sido assim, e foi desse jeito, não tive leite, e tá tudo bem, tudo tranquilo com isso. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, que ainda tem muita coisa legal para acontecer. E até o próximo vídeo.